O triângulo de Sierpinski. Algumas obras de Escher possuem a característica de serem fractais. Um fractal é uma forma cujas partes se assemelham ao seu todo sob alguns aspectos. Geralmente, essas figuras são construídas recursivamente, desenhando novamente uma parte da figura dentro dela mesma. Um exemplo de fractal é o triângulo de Sierpinski. Este triângulo é construído desenhando um triângulo equilátero, ou seja, com todos os lados e ângulos iguais, preto. E a partir do ponto médio dos três lados, traçamos um triângulo branco, cujos lados possuem a metade da medida do lado inicial, e restam três triângulos pretos menores. Para cada triângulo preto restante, repetimos o processo e construímos triângulos brancos usando o ponto médio de seus lados. Etapa 0, etapa 1 e etapa 2. Ao realizarmos esta construção, os tamanhos dos lados dos triângulos brancos serão cada vez metade do tamanho do lado anterior. Por exemplo, se um triângulo branco da etapa 1 possuir o lado igual a 10 cm, então os triângulos adicionais da etapa 2 terão 5 cm. Lição 8. Questão 13. Observe novamente a forma como o triângulo é construído e desenhe como seria a etapa 3 do triângulo de Sierpinski. Questão 14. Agora vamos pensar em um triângulo de Sierpinski em que o triângulo branco da etapa 1 tem 16 cm de lado. Lembrando que o valor dos lados dos triângulos brancos é dividido por 2 a cada etapa, qual será o valor dos lados dos triângulos brancos nas etapas? A. Etapa 2, B. Etapa 3, C. Etapa 4, D. Etapa 5 e etapa 6. F. Quantas vezes o lado do triângulo ficou menor da etapa 1 para a etapa 6? Questão 15. Podemos também usar uma fórmula para chegar aos resultados acima. Na atividade anterior, usamos uma expressão com uma variável no expoente. Era 2 elevado a x. Vamos fazer da mesma forma, mas com expoente negativo. Se tivermos, por exemplo, a expressão 2 elevado a menos x, ela é o mesmo que calcularmos 1 sobre 2 elevado a x. Lembre-se que quando temos expoente negativo, invertemos a base. Dessa forma, para x igual a 1, temos que meio elevado a x é igual a meio elevado a 1, que é igual a meio. Já para x igual a 2, temos que meio elevado a x é igual a meio elevado ao quadrado, que é igual a 1/4. Na situação acima do problema 14, a expressão que pode ser usada para calcular o lado dos triângulos brancos em cada etapa é 32 vezes 2 elevado a menos x. Lembre-se que o ponto aqui indica uma multiplicação. Dessa forma, podemos calcular o lado dos triângulos em todas as etapas, como nos exemplos para a etapa 1 e 2. Etapa 1. 32 vezes 2 elevado a menos x é igual a 32 vezes meio elevado a x, que é igual a 32 vezes meio elevado a 1, que é igual a 32 vezes meio, que é igual a 32 dividido por 2, que é igual a 16. Na etapa 2, 32 vezes 2 elevado a menos x é igual a 32 vezes meio elevado a x, que nesse caso vai ser 32 vezes meio ao quadrado, que é igual a 32 vezes 1/4, que é igual a 32 dividido por 4, que é igual a 8. Calcule o tamanho dos lados dos triângulos nas seguintes etapas, usando a fórmula acima. Pode usar calculadora se for necessário. Letra A, na etapa 3. Letra B, na etapa 4.
letra C na etapa 5, letra D na etapa 8 e letra E na etapa 10. Utilizamos este exemplo relacionado à arte e à matemática para mostrar que, se por um lado, quando temos o crescimento exponencial, os números aumentam a uma velocidade grande, quando temos um decrescimento exponencial, os números diminuem também a uma velocidade grande. Como podemos perceber, o tamanho do lado dos triângulos de Sierpinski ficam muito menores, a ponto de, depois de algumas etapas da construção, nem conseguimos mais enxergá-los. Quando temos uma pandemia, a curva epidêmica tem o seu crescimento, mas esperamos também que em algum momento ela tenha o seu decrescimento, passando antes por um período em que não há crescimento nem decrescimento. Para que isso aconteça, precisamos tomar devidas precauções que você viu na lição 2. Por isso, siga sempre com as medidas de prevenção, pois quando isso não acontece, podemos voltar a ter um crescimento rápido, igual ao caso do lago cheio de Vitórias Regis, mesmo depois de a situação parecer controlada.